Olá, queridos alunos do quinto ano. Eu sou a professora Lidiane Oliveira. Hoje estamos mais uma vez aqui para a nossa aula de matemática. Vem cá comigo, veja o que está passando aqui no nosso slide. Olha aqui, essas bolinhas aqui. Vocês sabem o que isso representa? Olha que ela está inteira, toda pintadinha, depois divide em 2, em 3, em 4, 5, 6, 7, 8, 9 e em 10 partes. Isso aqui representa um conteúdo de matemática. Você lembra que conteúdo é esse? Vamos lá, o nome dele é fração. Mas o que é fração? Observe um detalhezinho aqui, ó. De acordo com o dicionário de língua portuguesa, fração significa parcelas de um todo. Números de parcelas que se dividiu o todo. Ou seja, se a gente tem uma bolinha, deixa eu voltar aqui o slide só para vocês lembrarem. Se a gente tem uma bolinha aqui toda pintadinha, é o todo. Mas a gente pode dividir esse todo em várias partes, certo? Então, isso representa uma fração. Um exemplo aqui, ó. É no nosso dia a dia, quando a gente vai fazer um bolinho gostoso de chocolate, como esse daqui, a gente segue uma receita. Você já viu na sua casa a sua mãe fazendo bolo? Veja como é a receita desse bolinho aqui de cenoura, ó. Essa expressãozinha aqui significa meia, um meio, tá? Um em cima e o dois embaixo. Meia xícara de óleo, 3 cenouras, 4 ovos, 2 xícaras de açúcar, 2,5 xícaras de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento em pó. E tem até a marca do fermento aqui. Observe essas expressões aqui. 1/2 e 1/2. Isso aqui representa uma fração. Então, no nosso dia a dia, a gente encontra fração. Os termos da fração é esse daqui, ó. O númerozinho que fica em cima chama-se numerador e o que fica embaixo, denominador. Vou repetir, tá? Numerador, lembra o quê? Nuvem, em cima, fica no alto, numerador. Embaixo, denominador. Denominador, debaixo. Debaixo, denominador. Então, é o númerozinho que fica aqui embaixo. Esse tracinho é simplesmente o tracinho da fração. Beleza? Vamos lá para entender direitinho o que é isso aí com as palavrinhas bonitas. Beleza? Olha aqui, o que é fração? É um modo de expressar uma quantidade a partir de um valor que é dividido por um número de partes iguais entre si. Foi o que eu disse antes. Tem uma bolinha inteira, ela pode se dividir em várias partes, então isso representa uma fração. Numerador corresponde ao número de partes que serão consideradas, ou seja, a partezinha de cima, o númerozinho que fica em cima, chama numerador. O denominador corresponde ao número de partes que o todo será dividido. A partezinha de baixo é o denominador. As frações, ela pode ter vários tipos. Essas daqui são as mais comuns, certo? Primeiro é a fração própria. Uma fração própria é quando o numerador é menor do que o denominador. Como esse aqui, por exemplo, 1/2. Foi o que a gente viu no exemplo da receita do bolo de cenoura. O numerador é menor que o denominador. Isso aqui representa uma fração própria. A imprópria é o contrário, certo? O numerador é maior ou igual ao numerador ou ao denominador. Vou repetir. A fração imprópria, o numerador é maior ou igual ao denominador. E a fração mista é quando a gente encontra um númerozinho inteiro e uma fração, assim bem pertinho do outro, tá? Constitui por uma parte inteira e uma fração, como esse daqui, ó,
7 terços. 7 terços representa uma fração mista. Eu não vou entrar em muito detalhe nessa fração mista agora não, nessa aula não, porque a gente vai ter uma aula especial sobre esse assunto. Seguimos para a representação de fração. Observa o exemplo, tá? Marisa está com dúvidas sobre como representar frações com números. Vamos ajudá-la identificando qual fração representa a parte pintada das frações seguintes. Olha só, a gente aqui tem um círculo. Qual é a fração desse círculozinho? Vamos ajudar a Marisa a identificar. Observe que todos eles estão sendo divididos em 4 partes. Olha aqui, dividido em 4 partes. Mas tem quantas partes pintadas? Apenas uma. Então, que fração é essa? 1/4. Vou explicar melhor. Por que é 1/4? Temos 4 partes, fica embaixo. O valor total de partes fica embaixo. E o valor pintado fica em cima. Então, 1/4, porque só tem uma parte pintada. Nesse exemplo aqui, temos 2 partes pintadas. Então, 2 no numerador. E embaixo, 4. Por quê? Porque são 4 partes o total. 2/4. Nesse caso aqui, como seria essa fração? Lembra do que eu acabei de dizer. O total, o valor fica no denominador. A quantidade pintada fica no numerador. Olha aqui, então será 3/4. 3/4. E esse daqui? E agora? Tá tudinho pintado. Como é que a gente faz? A gente coloca 4/4. 4/4. Se a gente resolvesse essa divisão, daria quanto? 1. Por quê? É 1 inteiro, porque ele está todo pintado, então ele completou tudo direitinho. Se a gente fosse aqui agora dizer quais tipos de fração são essas, você lembra os conceitos que vimos no slide anterior? Se o numerador é menor do que o denominador, então uma fração própria. Então, nesse caso, seria própria, aqui seria própria e aqui seria própria. E essa daqui, que tem os dois iguais, seria o quê? Fração imprópria. Nesse novo exemplo aqui, a gente vai ajudar a Marisa a encontrar as frações de um pacote com 12 bombons. 12 bombons. Antes a gente ajudou ela a descobrir os discos, não foi? E agora é a fração dos bombons. Vamos ver como é que a gente pode fazer. Observe o seguinte, o total de bombons são quanto? 12, o total geral, mas aqui ela dividiu em grupos. Qual é a fração desse daqui? Aqui só temos quanto? 3. Então, se era um total de 12, que fração é essa? 3/12. 12avos é o nome do denominador. É assim que a gente lê a fração, tá? Quando passa de 10. A gente lê 10avos, 11avos, 12avos, beleza? Então, nesse caso aqui, 3/12avos. Nesse daqui, só é um bombom, 1/12avos. Nesse daqui temos quantos bombons? 2. 2/12avos. E nesse daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bombons, então será 6/12avos. Beleza? Vamos para o nosso próximo exemplo, porque tem mais, não acabou ainda não, tá? Podemos representar as frações graficamente de várias maneiras diferentes. Já vimos como disco, a gente já viu como bombons e agora tem esses exemplos aqui, ó. A bateria do celular de vocês em casa, ela é dividida em quantas partezinhas? Você lembra? Você já prestou atenção nisso? Não! Não acredito. E como você sabe que ela descarrega? Pois é, presta atenção. Ela é dividida em 4 partes.
São 4 no total. Então, se aqui a bateria está no vermelho aqui, que só tem uma pintada, qual é a fração dessa bateria? 1/4. Posso representar também aqui, ó. Eita, que delícia! Cupcake. Temos aqui, ó. Temos as forminhas do cupcake e apenas uma com o bolinho. Só uma, tá? Então, que fração é essa? 4 no total e uma completinha. 1/4. Esse outro exemplo aqui é com os quadradinhos e com os lápis pintados. Vamos observar esse quadrado. Quadrado não, retângulo. Esse retângulo aqui, ele está dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Mas tem quantas partes pintadas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes pintadas. Então, a fração dele será 5/8. Beleza? Os lápis também. Nós temos ao todo aqui 8 lápis, mas temos apenas 5 pintados. Então, a fração é 5/8. Esse daqui, ó, presta atenção, esse daqui, dividimos o triângulo em 6 partes. Um triângulo, pois é, ele foi dividido em 6 partes. Mas quantas partes aqui tem pintadas? Apenas 3. Então, a fração desse triângulo é 3/6. Aqui temos quantos copos? Quantos copos? 6 copos. Mas tem quantos copos inteiros? Sem estar quebrado? Apenas 3 copos inteiros. Então, a fração desses copos também é 3/6. Deu para entender direitinho? Daqui a pouco a gente vai fazer uma atividade sobre isso aqui, tá? Espera um pouquinho. Vamos para o nosso próximo assunto, que é equivalência de fração. Você sabe o que significa essa palavra equivalência? Que palavra difícil, não é? Vamos entender aqui. Equivalência é quando um tem o mesmo valor do outro. Ele é equivalente. Beleza? Vamos lá. Vamos seguir um exemplo de Paulo e Roberto. Presta bastante atenção aí de casa. Paulo e Roberto foram à padaria e pediram 2 tortas de mesmo tamanho. 2 tortas. Paulo pediu uma torta e Roberto pediu outra torta. Mas veja o que eles fizeram com essas tortas. Paulo cortou uma torta em 4 partes iguais e separou 2/4. Vejam só, ele pegou a tortinha aqui, dividiu em 4 partes, beleza? Pegou 2 partezinhas dessa e separou. Tá separadinho aqui. Isso representa 2/4, não é isso? Olha o que Roberto fez. Roberto cortou a outra torta em 8. E eu fiz aqui na mão, ó. 8 partes iguais. Olha aqui. 8 partes. Só que ele separou daqui, ó. Pegou essa parte aqui e separou. Qual foi a parte que ele separou? 1, 2, 3, 4. 4/8. E agora? Será que eles separaram iguais? Não acredito. Vejam só. Observando as figuras, podemos perceber que a parte corresponde a 2/4, que é esse daqui, 2/4, é a mesma que corresponde 4/8. Olha aqui, 4/8. Observe que essa quantidade aqui, ó, é o mesmo tamanho dessa. Dizemos então que 2/4 e 4/8 são frações equivalentes, frações iguais. A gente pode utilizar o sinal de igual aqui no meio para expressar essa equivalência, beleza? Então, a gente já tem a definição do que é fração equivalente. Tem o mesmo valor em relação à mesma unidade. Como é que a gente descobre? Vejam agora nesse próximo slide. Olha só. Como verificar se 2 ou mais frações são equivalentes? Nesse caso aqui, você pode multiplicar ou dividir, mas o numerador e o denominador tem que ser multiplicado ou dividido pelo mesmo valor, beleza?
Nesse caso aqui, ó, 2 vezes 2 dá quanto? 4. 4 vezes 2, 8. Então, essas duas frações aqui são equivalentes. E nesse caso daqui, ao invés de multiplicar, eu dividi, só para mostrar a vocês que assim também podem encontrar. Então, 2 dividido por 2, 1. E 10 dividido por 2, 5. Então, a fração 2 décimos e 1 quinto, eles são frações equivalentes. Beleza? Vamos agora praticar. Nós temos exercício sim, viu? Tia nunca esquece. Olha essa tabelinha aqui. Vamos preencher essa tabela. Vamos lá. A figura A já foi preenchida, certo? Olha aqui. Esse triângulo tem duas partes, né? Está dividido em duas partes. Temos quantas pintadas? Uma. Está aqui. O total de partes geral é quanto? 2. Olha aqui. Que fração é essa? 1 sobre 2. Está expressada aqui. E qual é o tipo da fração? Fração própria. Também botei aqui. Agora vamos fazer sozinhos, tá? Dessa vez observando a figura B. Figura B. Quantas partes pintadas ela tem? 1, 2, 3, 4. 4 figuras pintadas. Ou figuras não, 4 partes pintadas. Tá aqui, 4. E agora, qual é o total geral de partes? Contando tudinho, dá 8 partes. Então, qual é a fração que ela representa? 4 oitavos. Que tipo de fração é essa? Se em cima é menor do que embaixo, então é uma fração própria. Novamente, agora com esse daqui, tá? Eita, agora a gente tem muitas coisinhas aí. Temos duas figuras, né? Então, essa daqui está toda pintada. E essa daqui só tem uma pintada. Eu coloquei assim, ó. 4 e 1. Quantas partes tem no total? O total geral. 4, não é? E aqui, 4 também. 4 e 4. E agora, qual é a fração que a gente pode representar? Aqui a gente tem um total, um inteiro, e o outro um representando fração, que vai ser 1/4. Então, a gente representa dessa forma aqui, um inteiro e 1/4. Que tipo de fração é essa? A gente viu na aula de hoje, viu? Lembrou? Isso mesmo, é fração mista. Essa outra figura aqui que representa o losango. Esse losango tem quantas partes pintadas? Muito bem, 2 partes. E o total geral desse retângulo, quantas partes ela tem? Também tem 2. E qual é a fração que ela representa? 2 sobre 2. Eita, o numerador está igual ao denominador. Então, que fração é essa? Lembrou aí de casa? Pois é uma fração imprópria. Ok? Para finalizar, a última imagem. Que imagem é essa daqui? Você lembra dessa figura geométrica? A gente já viu aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 lados. É um hexágono, né? 6 lados. Ela tem quantas partes pintadas? Uma. Apareceu, olha aqui. E o geral tem quantas partes? 1, 2, 3, 4. Ela está dividida em 4 partes. Que fração é essa? Fração de 1/4. Qual é o tipo da fração? Isso mesmo, fração própria. Essa é a nossa primeira questão. Vamos para a nossa segunda questão. Essa é o seguinte, só para a gente identificar aqui a fração, tá? Sabendo que o quinto ano tem 12 meninos e 23 meninas, a letra A está dizendo qual é a fração da classe dos meninos. E agora? Qual é a fração que representa a quantidade de meninos dessa sala?
Primeira coisa, a gente tem que descobrir a quantidade geral de alunos na sala. Então, primeiro passo, vamos somar esse valor com esse valor, beleza? 2 mais 23. Quanto é que dá? 2 mais 3, 5. 1 mais 2, 3. O total de alunos da sala é 35. Agora a gente consegue fazer. Que fração representa a quantidade de alunos? Meninos, 12, né? 12 sobre o total geral, 35. E que fração da classe as meninas representam? 23 meninas sobre 35. Tá aqui, ó. Essas são as frações. Próxima questão. Eita, essa tá facinho, facinho. Presta bastante atenção. 2 alunos foram ao quadro negro e escreveram as seguintes frações: 1/4, 2/5 e 2/8. Letra A. Quais frações representam o mesmo número? Ou seja, quais são equivalentes? Qual é a fração que é equivalente? Vamos ver agora. Se eu pegar 1/4 e multiplicar por 2 em cima e 2 embaixo, quanto vai dar? Aí, 1 vezes 2, 2. 4 vezes 2, 8. Então, as frações que são equivalentes é 1/4 e 2/8, certo? Aí, a letra B pergunta o seguinte, ó. Como são chamadas as frações que representam o mesmo número? A gente disse agorinha, frações equivalentes. São as frações que representam o mesmo valor. Beleza? Próximo. O tanque de gasolina de uma moto tem capacidade para 20 litros. 20 litros. Tem muito, não é? 20. O marcador do combustível está indicando 1/20. Aqui tem 20 pontinhos. Está representando 1 aqui. Certo? 1 de 20. Encontre 3 frações equivalentes. E vai fazer isso daqui para encerrar a nossa aula de hoje. Beleza? Então, a gente vai encontrar 3 frações equivalentes. Ai, meu Deus, como eu vou fazer isso? Vou colocar aqui 1/20. 1/20. Esse aqui eu posso multiplicar por 2, por 3, ou por 4, ou por 5. Você escolhe o valor. Eu vou começar por 2, tá? Então, vou multiplicar o de cima e o de baixo por 2. Vai dar 1 vezes 2, 2. 20 vezes 2, 40. Então, já encontrei uma fração equivalente. 2/4. Então, vamos fazer novamente, porque a gente tem que encontrar 3 frações equivalentes, certo? Então, qual é a fração que a gente precisa? De 1/20. Dessa vez, eu vou multiplicar por 5, tá certo? Só para vocês perceberem que a gente pode multiplicar por qualquer outro número. Não precisa ser obrigado ser o 2. Então, vou multiplicar aqui por 5. Então, 1 vezes 5 vai dar quanto? 5. E 20 vezes 5? 100. Muito bem. Então, essa é outra fração equivalente. Para finalizar, a última, tá? 1/20. Dessa vez eu vou multiplicar por 6. Para não ficar muito grande, 6. Então, 1 vezes 6, 6. E 20 vezes 6, 120. Agora encontrei 3 frações equivalentes. Então, 1/20 é também equivalente a 2 sobre 40, 5 sobre 100 e 6 sobre 120. Beleza? Muito obrigado pela presença de vocês hoje na nossa aula. A gente se encontra na próxima aula, continuando com o nosso assunto de fração. Beleza? Tchau, pessoal. Um beijo e um abraço bem apertadinho. Tchau!